Nessa aula você vai aprender mais de 20 comandos em inglês, como fazer a pronúncia de cada um deles e qual estratégia você tem que usar para ensinar o seu filho a colocar no dia a dia na rotina de vocês. Então vamos lá. Nessa aula, então, você vai aprender por que você deve começar com os comandos na hora de introduzir o inglês em casa, como você vai usar esses comandos, como que a gente fala eles na forma afirmativa e negativa. A gente vai ver também algumas preposiçõezinhas, que são palavrinhas curtinhas chaves para usar com os comandos. A gente vai aprender a usar na prática a técnica CPD, que é a técnica que vai fazer o seu filho falar o inglês, o que vocês estão aprendendo, e os desafios em usar os comandos e como você vai fazer para praticá-los. A minha pergunta para você é: quais comandos você usa com o seu filho em português no dia a dia? Aqueles que não pode faltar. Filho, pega o chinelo, coloca o sapato, vai escovar os dentes, deu descarga, vai dar descarga. Passou álcool gel? Não esfrega a mão no olho. São muitos comandos que a gente fala, né? Comando o dia inteiro, praticamente. Falar comandos, pedir para a criança fazer as coisas durante o dia, é como a gente se comunica com elas. Então, essa forma de comunicação a gente pode transformar em inglês. Por quê? Conforme você vai inserindo os comandos, você está criando uma base sólida de expressões que você usa no dia a dia com o seu filho. E uma vez que ele tem isso na ponta da língua, na hora que ele aprender a falar no presente, no passado e no futuro, a expressão base ele já tem na cabeça e isso é muito mais fácil. Então, tia Paula, eu não sei falar inglês. Quais comandos que eu posso usar, coisas fáceis, para eu já começar no dia a dia aqui na nossa rotina? Eu quero colocar o inglês em casa, eu quero que o meu filho aprenda de uma forma gostosa, né, de uma forma prazerosa, mas eu não sei falar inglês. Então, presta atenção nesse próximo slide. Quais comandos você deve usar? Então, você deve estar pensando, eu não sei falar inglês, tia Paula. Eu só tenho um pouquinho do inglês lá da escola, do colegial, eu não consigo pronunciar as palavras. Então, a gente tem que começar aqui por partes. Se você tem um inglês bem básico, bem iniciante, você vai começar com palavras simples, 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 tá? Comandos que usem movimento, tá bom? Se o seu inglês também é um pouquinho mais intermediário, mas você não tem o costume de colocar o inglês em casa, de falar o inglês com a sua criança, você também precisa começar pelos comandos de movimento. E quais são eles? Mas por que começar? Mas comando de movimento? Dá um exemplo, tia Paula. Vou dar. Pega. Pega, a criança tem que agir, né? Tem que se movimentar, tem que ir lá e pegar alguma coisa. Vai, vai tomar banho. Então, a criança tem que caminhar. Pula, corre, anda. Tudo isso é movimento. E por que que você vai começar com esses comandos? Primeiro, porque todo mundo se movimenta, né? As crianças, a gente, todo mundo, a gente vive na base do movimento. Então, para inserir as primeiras palavrinhas, você vai usar essas palavras de movimento, porque a criança ela vai ter que fazer a ação. Ou seja, enquanto ela aprende aquela palavra, ela repete aquela palavra, ela tá vendo como que faz o movimento, porque você vai fazer. E aí ela vai repetir. Ou seja, toda a parte de aprendizagem, de cognição está sendo ativado neste momento, o que vai facilitar muito o seu filho conseguir pronunciar, lembrar e usar no dia a dia. Então, que comandos são esses, tia Paula? Eu vou mostrar aqui alguns, tá? Tem mais ou menos 20
Anotem aí, tá? De repente vocês até já usam com as crianças. E eu já vou dar um exemplo lá na frente de como usar na prática. Então vamos começar aqui os comandos de movimento, tá? O primeiro é pick up. Pick up, que quer dizer pegue, pega alguma coisa. Pega, pega a banana, filho, pega o controle. Pick. Negativa é don't pick up. Don't pick up. Não pega. Não pega isso. Don't pick up. Ok? A segunda é put down. Put down. Não é biquinho, ó. Não é pu. Tá vendo? Pu. A nossa boca aí, ó, nesse U, é um pouquinho mais aberta. Put. Put. Put down. E aí eu nem falo o T, tá vendo? Put down. É coloque para baixo. Então, tudo que você pega, você vai colocar para baixo, é o put down, tá? E negativa, don't. Don't put down. Don't put down. Não coloque para baixo. Próximo, give. Give, que quer dizer dar ou dê. Don't give. Don't give. Não dá, não dá, não dá chocolate pro seu irmão. Don't give, ok? Give back. Give back. Give back quer dizer devolva, tá? Devolve para ele. Give back. Devolve para ela. Give back. Don't give back. Don't. Então, quando você quer falar não no comando, não faz isso, não faz aquilo, é o don't, tá? Então, open, open, abra, don't open, não abra. Close, close, com biquinho, ó. Close, fecha. Don't close, não fecha, não fecha. Don't close. Aqui em cima. Sit down. Sit down. Sit down. Senta. Sit down. Senta. Don't sit down. Don't sit down. Não senta. Stand up. Stand up. Junto aqui, tá? Ó. O D com o U. Stand up. Como se fosse uma palavra só. Stand up. Fica em pé. Fica de pé. Stand up. Don't stand up. Não fica de pé. Não é para ficar de pé. Na cama. Don't stand up. Ok? E faz as caras, né? Don't. Faz assim com o dedinho. Don't. O próximo é walk. Walk. Então, atenção. Aqui, ó. Quando a gente tem o A e o L juntos, o som é de ó. Ó. Tá vendo? Ó. Abre a boca junto comigo. Ó. Walk. Uó. Uó. Walk. Então, não é walk. Lembrando que quando você memoriza isso, a sua pronúncia tá certinha, o seu filho vai começar a falar igual você, ok? E na hora de entrar a leitura, quando ele já sabe as regrinhas dos sons, no caso que o A e o L, ele tem o som de O, ele então não vai ler o walk, porque ele vai saber a regrinha e tem mais palavras assim. Então, lá no meu treinamento no grupo dos sons, no grupo 9 é onde as crianças já começam a aprender o A e o L juntos, ok? Que quer dizer ande ou anda. Don't walk, don't walk, walk, walk. Não ande. Então, se você falava walk, já conserta e isso vai dar uma transformação, coisa simples, detalhe simples na sua pronúncia, ok? E toda palavra agora que você vir que tiver o A e o L junto, você vai ler ó, com a bocona bem aberta.
ó, tá bom? Wash, wash, lave. Don't wash, don't wash, não lave. Run, run, corra. Don't run, não corra. Jump, pule. Don't jump, não pule. Então, quando você está ensinando o seu filho, você tem que fazer a ação. E ele vai lá e repete, ok? Então, o primeiro passo são comandos de ações, de movimento. Não tente ensinar o seu filho a falar frases super longas. Se ele não tem inglês ainda, não tem inglês na escola, ele está sendo inserido nesse universo, você precisa começar pelos comandos. Para quê? Para que ele entenda, para que ele goste, porque vocês vão fazer brincadeiras e eu já vou mostrar como isso vai acontecer, ok? Mas antes eu quero mostrar rapidinho algumas palavrinhas de movimento. A gente usa, a gente chama de preposição, ok? Que tem 3. Não precisa se apegar à nomenclatura. Só lembra dessas 3 palavrinhas que eu tenho certeza que você já ouviu, que é o up, down, back, ok? Então, ó, up para cima, up para cima, né? Então, anda para cima. Esse anda para cima, a gente está usando então essa palavrinha de movimento junto com o anda. Então, up é para cima, down, down é para baixo, back, back é para trás. Ok? Então vamos lá comigo. Up, down e back. É muito natural a gente usar essas palavrinhas junto com os comandos de movimento. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, o get. Get, ele é uma palavra coringa, tá? No inglês. Então, assim, se você vai pegar alguma coisa, pode falar get. Se você for receber alguma coisa, get. Mas aqui, quando eu uso com a preposiçãozinha, ela tem um outro significado. Então, ó, levanta, fica get up, get up, get up, tá? Ai, tia Paula, eu tô ouvindo um T aqui, ó, um Tzinho. Na verdade, estou ouvindo um R, não um T. R, R, R. Na verdade, esse é o sotaque. Na verdade, esse é o sotaque americano. Então, quando tem o T, tá? O Tzinho, e na sequência tem uma vogal, então eles juntam e fica r, 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 tá vendo? R, r. Get up, levanta. Get down, abaixa. Get down, abaixa. Get back, volta, ok? Um outro comando que a gente usa bastante também com as preposições é o look. Look quer dizer olhar, né? Então, look para cima, look up, para baixo, look down, para baixo. Look back, olha para trás. Look back, ok? E mais uma. Go é o verbo ir, né? Go, mas ó, ir para cima, go up, go up. Ir para baixo, go down. Voltar, go back, ok? Go back. Como é que você vai usar então a técnica CPD? Porque precisa seguir essa ordem, ok? Você vai ensinar um comando, por exemplo, o pick up. Imagina que você ensina só falando, filho, olha, pegar em inglês é pick up. Repete comigo, pick up. Repete, pick up. Ok, pronto. Não usou num contexto, não fez um jogo para a criança poder desafiá-la a lembrar.
Então, quando você ensina o comando, que é a palavrinha de movimento, né? Ó, pick up. Você vai ensinar uma palavra depois. Pega o quê? A banana. The banana. Tá vendo? Um vocabulário simples. Banana. Você pode pegar, por exemplo, um outro vocabulário. Carrots. Carrots. Cenoura, tá? E aí, tá vendo? Você ensinou comando, a palavra e agora diversão, porque a criança precisa se divertir, aprender brincando, ok? Que jogo que eu posso fazer isso? Você pode colocar a cenoura, carrot, de um lado da sala, da cozinha, e a banana de um outro lado da cozinha. E você vai falar, filho, fica aí. Você tem 5 segundos, eu vou falar assim, ó. Eu vou falar em inglês. Pega a banana ou pega a cenoura. Em inglês, eu vou falar assim, ó. Pick up the... faz um suspense. Banana. Aí a criança tem que correr lá para a banana, ok? E você pode falar, você tem 5 segundos, filho, você tem 10 segundos. Tem crianças que amam ser cronometradas. Elas gostam de ter essa adrenalina toda. E você usando a técnica CPD, o que vai acontecer com seu filho? Ele vai estar mais motivado para querer aprender, porque que criança que não gosta de brincadeira? Então, motivado para aprender o inglês, mais entusiasmado na hora da brincadeira, gera conexão com o idioma. Afinal de contas, lá na escola ele não brinca assim, a criança ela começa a reconhecer que o inglês que é ensinado aqui em casa com a minha mãe é diferente da escola, ok? Aprendizado rápido, porque ela está ativando, ó, memória motora, porque ela faz o movimento, visual, porque ela está vendo aquilo, e ambiente sem pressão, ela está brincando. Então, tudo, tudo facilita no aprendizado. E a repetição, que é essencial. Você pode fazer isso todo dia, no café, antes de dormir, faz uma brincadeira, coloca palavras novas, ok? E assim vai enriquecendo o vocabulário do seu filho. E quais são os principais desafios aqui que você pode enfrentar, tá? É natural memorizar, ok? Memorizar os comandos. Para isso, você não vai tentar memorizar 10 de uma vez. Pega 2, pega 3, ok? Ou pega um só, não tem problema. Pega um e usa essa semana. E aí você vai pegando mais palavras. Deixa para lembrar palavrinhas novas, ok? Então, memorizar não dá. Tudo de uma vez não dá. Aí a gente quer aprender muitos comandos, aí a gente fica triste porque não lembra. Então, a nossa memória, ela aguenta até um certo ponto. E a gente tem que ser muito, a gente tem que criar estratégias para ajudar a nossa memória a lembrar também, ok? Então, se você esqueceu a pronúncia, nossa, tia Paula, esqueci a pronúncia. E agora eu vou ter que ir lá olhar no dicionário. Espera aí que eu já vou te passar um jeito de fazer isso de uma forma mais rápida. Ou você tenta traduzir palavra por palavra. Não dá para traduzir palavra por palavra. Pegou ali, entendeu aquela frase, ok? Não tente traduzir. Se você quiser falar para a criança, olha, filho, isso quer dizer isso no português. Fale uma vez, não tem problema você explicar. E aí fala, agora a gente só vai falar inglês, porque a gente já sabe, né? E como que você vai praticar então os comandos? Você vai escutar 3 vezes e repetir na sequência, tá? Depois você vai se gravar. Pega aí o seu celular, sem vergonha, na câmera mesmo, se grava, fale com confiança, tá? Que faz toda a diferença. E na semana você vai praticar mais usando com seu filho. Então escolhe aí 1 ou 2 para você fazer durante essa semana, pode ser no banho, pode ser antes de dormir, ok? E a pronúncia, tia Paula? A pronúncia você vai escrever ao lado da palavra em inglês o jeitinho que você entendeu, o que vai te fazer lembrar, ok?
Escreve de um jeito que vai te fazer lembrar. E você vai colocar bem grande num papel e você vai grudar esse papel em um lugar que você olha toda hora. Então, por exemplo, geladeira, você, ou enquanto está lavando louça, gruda ali na parede para você olhar e falar em voz alta, ok? Por que precisa falar em voz alta? Porque a gente não consegue aprender só no pensamento. A nossa boca precisa falar aqui, ok? Usar os comandos é uma técnica para iniciar a comunicação oral, para a criança começar a falar o inglês. Se você quer um treinamento completo para te mostrar o caminho, eu tenho um treinamento que é o treinamento do método dos sons, onde a criança ela aprende a leitura e a pronúncia das palavras junto com os comandos. Então, a criança ela tem autonomia na leitura porque ela aprende o som e como pronunciar cada letra dentro da palavra. Se você quer começar, então, um processo de inglês em casa com o seu filho e ter a certeza que lá na frente ele vai se tornar um adulto super confiante, sabendo ler com a pronúncia assim, ó, um brinco, então comece agora. É só você clicar no botão aqui e entrar para o treinamento dos sons em inglês.